Então, pessoal, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Cleberton Freire. Aqui ao meu lado o professor Daniel Mariano. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele. De antemão, já agradecer ao professor pela oportunidade de abrilhantar esse canal. A ideia desses vídeos é uma série de vídeos que eu quero fazer sobre qual é esse instrumento, né? Surgiu quando eu estava estudando piano na faculdade, né? E me veio a ideia de filmar dentro do piano, porque a gente sempre tem muita curiosidade para saber como é que funciona o instrumento, e repercutiu muito essa ideia. E vou fazer uma série de vídeos. E a primeira pessoa que eu pensei foi o professor Daniel, e já falei com ele, prontamente aceitou, gostou da ideia. Professor, se apresente, fala um pouquinho da sua experiência. Olá a todas, a todos, tudo bem? Bem-vindos aí ao canal de Cleberton Freire. Esse que é um aluno brilhante, né, esforçado, e está aí movimentando, né, estas atividades em relação à música, as curiosidades com a música. Agradecer imensamente o convite, né, e a iniciativa também. É importantíssimo que, né, as pessoas interessadas possam realmente, né, formular esse tipo de produção para poder levar o conhecimento a quem tem sede de busca também. Então, eu me chamo Daniel Mariano, sou mineiro de Belo Horizonte, estou na música aí com uma missão de vida, um propósito pessoal, no qual eu levo também, né, para o social, para todo tipo de relação social que eu tenho, permeado pela música já há muito tempo, né? Comecei a estudar e a me relacionar com música desde muito novo e nunca trabalhei com outra coisa, ou se trabalhei toda correlacionada com música, sempre a música estava ali ou com um tema direto ou com um tema transversal. Meu instrumento principal, na qual me dediquei mais tempo, me formei, foi o violão, mas a partir dele foi me trazendo, né, a curiosidade, aparecendo diversos outros instrumentos pelo meio do caminho, na qual eu procuro me desenvolver também. Na minha relação com uma filosofia e uma prática que é o yoga, uma filosofia oriental, mais especificamente da Índia, fui tendo contato com outras formas de realizar música, e também contato com outros instrumentos muito típicos desta cultura, que é o instrumento o qual vamos mostrar hoje. Então, que instrumento é esse, né, professor? Então, aqui nessa caixona aqui, abrir as portas da esperança aqui para mostrar para vocês esse que é o chamado sitar. Pronto, já entra a nossa primeira pergunta, que eu acho que é a curiosidade de todos. Sitar ou citara ou cítara? Qual a diferença e como é chamado ao redor do mundo? Se tem um nome específico lá na Índia, aqui no Brasil não tem nome. A exemplo do violão, que em outros países é chamado de guitarra, né? E só aqui no Brasil, eu acho que em Portugal também chamam de violão. Me chamam de violão. Na verdade, né, a própria guitarra ou gita, né, gita em sânscrito significa canção. Então já tem essa sonoridade, né, essa construção da palavra, vinda inclusive deste idioma, o sânscrito, que acabou influenciando até o próprio latim, as línguas latinas. Sim. É uma língua morta também, né, assim como o latim, só que ela é muito mais antiga. Então temos palavras que são muito similares ou que têm uma raiz muito próxima, e uma delas é a gita, né, que originou guitarra, o próprio cigano, né, que é o ritano, né, em espanhol, que é gitano, né, como guita, né, e aqui ficou cigano. E é só no Brasil, por exemplo, que ele se chama violão mesmo, né? O cigano, por exemplo, se assemelha um pouco aos trovadores? Como? O cigano tem alguma correlação com os trovadores? Inicialmente não, que eram povos nômades, né? Sim. Geralmente esses trovadores ali já eram bem aceitos, bem aceitos assim, né? Participavam da sociedade na qual estavam inseridos ali. Sim, na época medieval, né? Já os ciganos eram sempre forasteiros, né? Sempre nômades. E disse que todos os ciganos do mundo partiram da Índia. Por isso, assim, até uma correlação que há, né, da própria música da Andalucia, ali do sul da Espanha, com a música de ciganos,
ou da música cigana como um todo, de você conseguir ver ares, né, e sonoridades muito próximos da música indiana, né, mas uma influência de milênios. É lógico que hoje todas elas têm as suas distinções, mas você vê paralelos indícios muito fortes, sabe, dessa correlação. E dentro delas aparece também esta palavra, citar, como você colocou, e em outras culturas aparece a cítara, até na própria Bíblia, né, tem ali, né, em situações específicas no Antigo Testamento, que estavam ali, pessoas tocando a cítara. A cítara é um instrumento árabe, denotadamente árabe, é uma caixa acústica, uma caixa de ressonância, uma caixa de madeira, na qual você tem cordas alinhadas paralelamente, né, e você toca com uma colher. Então é como se fosse uma harpa, que cada nota, cada frequência ali, ela vai estar disposta em uma corda, né, uma corda é responsável por cada frequência, e você vai tocando com uma baqueta, com um tipo de baqueta ali, que não é uma baqueta de madeira, mas uma baquetinha de metal. Quem quiser saber mais informações, né, busca aí no Google, cítara, escrito com C. Agora, o citar, só uma informação, que inclusive muita gente tem esse instrumento em casa e não sabe, porque eu tinha, né? A gente já teve essa conversa antes, um pouco assim, na faculdade eu estudo com ele, né, como ele falou, já há 2 anos, e eu tinha esse instrumento, muita gente tem e não sabe o nome. Então, você falando agora, me veio a ideia de que, acho que foi a primeira partitura musical que eu vi, que era um papel no formato da citara, que você colocava embaixo da citara, e tinha como se fosse um gráfico subindo e descendo de acordo com a corda. A bolinha, vou colocar nas imagens, né? A bolinha ficava justamente embaixo da corda, e esse gráfico ia para frente, porque para dar a ideia de que a melodia vai para frente, né? Hoje eu, sabendo como é que se lê um pouco de partitura, eu entendo como é que é lá, mas antes não, eu não entendia por que ia para frente, eu não entendia por que ia para cima, por que ia para baixo. Então indicava justamente as alturas, esse tipo de coisa, mas bem legal. Então é esse, tem a cítara, que é esse que a gente até tem um acesso aqui, né, como um instrumento para musicalização infantil, geralmente, né, mas não é uma cítara profissional. Se vocês procurarem assim, né, a cítara profissionalmente, você vai com um instrumento realmente bastante complexo, né, e que a pessoa, para poder se desenvolver bem nela, assim, é muito trabalhoso. E o citar já é um instrumento de origem também islâmica, mas que se desenvolveu na Índia mesmo, né? Então ela veio ali no Paquistão, norte da Índia, e acabou sendo desenvolvido a partir de outros instrumentos, como a chamada vina e o subhahar. A vina é este instrumento que está aqui nas mãos desta aqui, que é uma imagem de Saraswati, a qual é a chamada a protetora ou a deusa da música, da sabedoria. Tem as 2 cabaças que a gente estava vendo, né? Isso, justamente, que é a vina. E o citar é este maravilhoso que eu vou abrir agora a caixinha para mostrar. Então a gente já pode começar falando sobre como é o instrumento, né? Se tem partes móveis, de que ele é feito, se é um trabalho manual, enfim, como é disposto, os trastes, as tarraxas, fique à vontade, quantidade de cordas, enfim. Ótimo, maravilha. O citar, ele tem diversas formas de construção. Esta é uma forma mais clássica, né, que é construído pelo Radha Krishna Sharma Company. Geralmente na Índia ela não é feita de uma forma empresarial, né, ou seja, industrial, que é na qual você tem uma fabricação em série. Todas as fabricações são artesanais. Artesanais por quê? Você vê que ele é um instrumento de madeira que é feito a partir de uma cabaça, né? A parte da caixa de ressonância dela é uma cabaça que ainda tem todo um trabalho, né, de escultura, né,
um trabalho bastante artesanal, na qual é colado ainda, né, uma outra estrutura de madeira, né, da cabaça. Né? Isso não é esculpido direto da cabaça, isso é colado sobre ela, né, para deixá-la realmente, né, os instrumentos sempre a gente sabe que tem questões que são estruturais, da madeira, que faz diferença na sonoridade, mas uma coisa muito importante é o acabamento. O instrumento não tem que só soar bem, né? Quanto mais bonito ele for, este braço é oco. O braço dele é oco, os braços do citar são ocos. Por quê? Porque por dentro dele a gente tem toda uma série de tarraxas que passam por lá. Por exemplo, essas tarraxas, todas as tarraxas aqui passam por dentro do oco do braço. Inclusive para a introdução das cordas que ficam aqui por baixo. Então você vê que ele tem essa estrutura da cabaça, da caixa de ressonância, tem aqui uma ponte específica onde você, atrás dela na cabaça, acopla todas as cordas. Nós temos diversas cordas aqui e eu vou falar delas primeiras novamente, né? Nós temos algumas cordas que estão suspensas sobre a ponte e outras que estão abaixo. As que estão abaixo são chamadas simpáticas. Essas simpáticas estão todas atreladas a essas tarraxas menores aqui. Que aqui estão com um número de 5, 10, 13 cordas simpáticas. Elas estão abaixo das outras cordas, as chamadas melódicas e harmônicas. Além dela, nós temos essas duas tarraxas maiores que estão responsáveis por essas cordas que ficam aqui mais acima do instrumento, quando nós o tocamos. Que são as chamadas xícaras, que são bem agudas. Sim. Todas as duas afinadas no mesmo tom. São duas? São duas. Uma distinção de oitava. Uma numa oitava, outra oitava acima. Além delas, nós temos aqui mais três tarraxas, na verdade, aqui são 4, mas só estão 3 com corda. Na qual nós temos as chamadas cordas harmônicas, que é as que vão formar um acorde específico que vai sustentar, né, dar essa sustentação harmônica para a corda principal, que é a corda melódica, que está acoplada aqui nessa tarraxa, que é a corda que fica aqui, né, mais abaixo no instrumento. Sonoridade bem específica, né? Bem característica do instrumento. Bastante específica, né? Então ela tem essa especificidade de ter uma corda especificamente responsável só por fazer a melodia. Então toda a melodia só é feita em uma corda. Outras cordas que compõem a harmonia, que você toca para poder fazer um preenchimento harmônico. As tícaras, que são essas mais agudas, que são rítmicas, você faz um contraponto rítmico com a corda melódica. E abaixo delas, as simpáticas, que tanto soam por empatia, né, por ressonância, ou seja, quando você atinge alguma frequência específica, se tem uma dessas cordas que está na mesma frequência, ela soa também, dando uma característica timbrística bem específica, ou você pode tocá-las também, passando o dedo por baixo das outras cordas de tocar. Essa é a estrutura das cordas. Ao longo do braço, nós temos aqui os trastes, só que diferente, por exemplo, de um violão, ou de uma guitarra, né, de um contrabaixo elétrico, que os trastes já estão afixados no braço, no citar, elas estão amarradas por uma corda, por cordas, né, como pode se ver aqui atrás, o que permite uma mobilidade na afinação dos trastes. Então, quando você toca, você observa se está realmente na afinação do traste ideal. Se for necessário, você pode baixar um pouco o traste. Já na hora, sem muito trabalho. E afina, você só puxa ou empurra o ferrinho.
pode deixar a afinação mais baixa ou mais alta. Isto por quê? Porque as músicas que são tocadas no sitar, que são as chamadas ragas, elas têm afinações e sonoridades muito distintas das ocidentais. Então, dependendo, a sua nota pode ser um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. Por isso a necessidade dessa Existe uma quantidade mínima de trastes? Não, depende do tamanho do sitar. Esse é um sitar profissional adulto, mas tem um sitar, por exemplo, bem pequenininho, que é infantil. Né? Então ele vai ter um número de trastes menores, né? E também a própria distância dos trastes vai mudar, a estrutura, né, das cordas, tem menos cordas simpáticas, então depende da construção. Se você tiver um subarrá que é maior do que ele, né? Imagina que ele já é desse tamanho, o subarrá ainda mais uns 50 centímetros maior. Vai ter outros trastes, vai ter mais trastes, uma construção diferente, né? A parte do braço aqui é mais cavado por dentro, né? Então, dependendo, tem uma distinção no número de trastes. Estou vendo que tem muito detalhe, tudo isso é manual? Tudo isso é manual. Inclusive a pintura, também tudo, né? A pintura também. Você passar a mão por ela assim, você vê que ela foi colada, né? Acoplada aqui. Diferente da roseta do violão, por exemplo, que ela já vem desenhada, você compra e cola, né? Você pode construir também através de trabalho de macheteria, mas esse aqui realmente ele é todo esculpido, né? Você vê aqui tem uma figura de um cisne aqui que é toda esculpida em osso. Sim. Legal. Não é plástico, é de osso mesmo. Então é o que faz a característica de um instrumento como esse, o sitar. Você vê que os trastes, né, todos em madeira, todos esculpidos. A cabaça tem algo específico de alguma árvore, de alguma coisa tipo... De uma espécie de cabaça como a cabaça que nós conhecemos. Uma espécie que talvez não tenha aqui, porque são cabaças muito grandes. Só que bem maiores, né, e você vê, ó, talvez bem mais resistente. Como, por exemplo, muitas das flautas que se usa na Índia, né, a maior parte delas são feitas de bambu. Mas quando você pega, você vê que é um bambu na qual a gente não encontra aqui no Brasil. Ele é um bambu que ele é feito num gomo só. Então imagina, um bambu bem fino, que o gomo dele é deste tamanho. Sim. Porque ele não tem cisão, né, no gomo, assim, nem perfura o gomo. Ele é uma peça inteira. Deste tamanho, bem fino. É um tipo de bambu, geralmente a gente tem deste tamanho aqui, ele é bem grosso, né? O bambu, mas não é uma espécie que nós temos aqui. Então a cabaça também creio que ela, pelo menos nativa aqui do Brasil, não é a mesma. Certo. E a questão de posicionamento para tocar? Bom, o posicionamento nas culturas orientais há o hábito de sempre se sentar no chão. Sim. Tudo, para se alimentar, para estudar, é feito no chão. Da mesma forma, o sitar também é tocado com o músico sentado no chão. Para isso, né, se você ver, ó, se eu toco aqui nessa posição, não é a posição ideal, né? Você não consegue enxergar e nem tem todas as mobilidades necessárias para o trabalho. Eu afasto ele muito do corpo, né? Então não é uma posição clássica, é lógico. Eu quero tocar assim, tudo bem. Você faz da forma como você quiser, né? Sim. Mas tradicionalmente, como se toca, você pode imaginar, vou colocar como violão aqui de lado. Você vai ver que ele fica muito instável por conta da cabaça. Então você não consegue, porque aqui o braço vai estar movimentando, não vai ter onde você segurar. Né? Você acaba apoiando aqui um pouco o polegar atrás, mas não muito. Tem que deixar a abertura do dedo aqui bem maior. Então você não consegue segurar ele por aqui. A questão de pestana não existe. Não, pestana não. Inclusive, com a mão esquerda, na verdade, nós só usamos o dedo indicador e o médio. Só dois dedos? Só dois dedos. E mesmo assim, o dedo médio, a gente só usa para fazer a escala descendente, ou seja, vindo do agudo para o grave. Se não, se você for fazer um trabalho todo ascendente, é só com um dedo, só com o dedo indicador. E da mesma forma, com a mão direita, você tem um apoio do polegar que fica aqui, né, na parte mais alta do braço, e você toca com uma palheta específica chamada Mizrap, né, vai estar aí o nome dela na legenda. Depois tira uma fotinha aí e coloca, porque ela é bem pequenininha, mas ela é de metal, e você coloca no dedo para poder
ter uma sonoridade, né, mais intensa. Então, se você só apoia o polegar aqui e o dedo, ó, ele fica sambando na sua mão, fica totalmente instável. Então, por isso, a posição ideal, a posição clássica, é a seguinte. Você vai pegar a sua perna esquerda, vai passar por baixo da direita, vai passar a direita por cima e ter este cruzamento de perna. Para isso, dependendo assim, de como está o trabalho corporal da pessoa, o alongamento, dependendo para começar a tocar o sitar, só o que ela precisa fazer é este tipo de trabalho. Você não vai conseguir tocar o sitar se você não conseguir se sentar assim. Por quê? A partir deste ponto, você vai apoiar a cabaça aqui no seu pé. Sim. E pode apoiar o braço aqui na cabaça, polegar, e ele está firme. Ainda falando um pouquinho do instrumento, questão de cordas, aqui especificamente no Brasil, é fácil de encontrar? Tem um mercado para esse instrumento? Quanto tempo tem que trocar? Enfim, Você vê que nas lojas de música... alguém que repare o instrumento, alguém que construa o instrumento aqui no Brasil? No Brasil. Lá nas lojas de instrumentos musicais, nós vemos que o que tem ali é muito industrial, né? Assim, né? Os próprios violões, você não compra um violão de luthier para comprar em loja. Né? Você tem que ir diretamente num construtor, num luthier, para poder ter um instrumento. Tem cordas, por exemplo, em alto nível profissional, que seja, né, de violão, sitar, ou mesmo, né, do próprio material da bateria, que dependendo você tem que importar. Né? Tem algumas marcas que nem chegam no Brasil. Então, dependendo da situação, né, ou você conhece alguém que mora fora e compra, isso até com instrumentos mais conhecidos, assim, igual com um violão com cordas de nylon. Dependendo das cordas de nylon, você, né, um jogo mais específico assim, ou aqui no Brasil é muito caro, ou fica muito mais, ou nem tem, ou fica muito mais interessante que você compre fora. Mesma forma, imagina isso para os instrumentos que são super conhecidos. Imagina esse que é super, quer dizer, que não é, além de não ser tão conhecido, quase não se tem acesso, né, sobre ele. Então você não consegue encontrar em lojas nada dele, nada. Nem um livro, nem um midrab, nada você encontra aqui no Brasil. A não ser que tenha, por exemplo, hoje lá em São Paulo, ou em algumas outras cidades, muitos indianos que trazem né, de todo tipo de produto, mas ao mesmo tempo não trazem os melhores produtos. Por exemplo, já fui em uma loja lá em Belo Horizonte, que é uma importadora de produtos indianos, que você procurar lá, eles têm uma tabla, eles têm um sitar, só que se for ver a qualidade, é como você comprar um violão chinês, né, numa loja de instrumentos. Assim. Pode ser legal para começar, sim, mas o preço que se vende é tão caro, assim, que entre você comprar um instrumento desse, mais ou menos, e comprar um instrumento bom, a diferença é pouca. Então, se você tiver interesse, né, depois vou deixar até talvez um link aí de um professor assim, que eu posso recomendar aqui no Brasil, que pode te orientar melhor com relação a essa compra. Ele inclusive traz esses instrumentos, inclusive todos os instrumentos indianos que tenho, adquiri com ele. É o professor Helder Araújo, já esteve aqui em Mossoró conosco, né? E ele vai à Índia 2 vezes no ano e também conhece luthiers específicos de lá, na qual ele pode trazer. E esse sitar, inclusive, era dele, adquiri com ele. Né? Um sitar hoje, aqui no Brasil, ele vai chegar, né? Sempre a conversão é feita por dólar, mas em termos assim, de preço, você vai ter de R$ 1.500 a R$ 5.000 um sitar. Acho que acredito que o preço inicial é até barato. Por ser um instrumento tão atípico, né? Sim. Eu achei realmente que fosse mais caro, e o preço mais alto que você citou aí, concordo, não acho que seja... Você vê um violão de R$ 5.000, um violão de luthier de R$ 5.000, é um violão praticamente básico, um violão profissional muito bom, mas não é, né? Tem violões aí de R$ 20.000, R$ 30.000. Do acordeon também.
É um acordeão. Chega a 30 mil reais. 30 mil reais, né? Um bom acordeão. Ou até um acordeão mais ou menos, você compra um chinês aí, sei lá, que vem por 1.000, 2.000 reais, né? Então não é um instrumento assim dos mais caros. Cordas para ele são cordas, elas têm a mesma espessura, né? Todas elas, a não ser especificamente as tícaras, que são agudas, junto com as simpáticas. Então você tem duas espessuras de cordas, né? Específicas, na qual você compra por rolo, é um rolo de corda. Então você compra o rolo da corda. Com este rolo de corda, por exemplo, na espessura mais grossa, você coloca a corda solista, você coloca as harmônicas, e com as mais finas você coloca as tícaras e coloca as simpáticas. Tudo com o mesmo rolo, todos têm a mesma espessura. Então, você corta? Você corta, você coloca, corta com alicate. Ah, certo. Ela não vem no tamanho específico como vem no violão, por exemplo. Você compra esse rolo e vai colocando e vai cortando. Vai colocando e vai cortando. Legal. É isso, você pode ir cuidando bem, né, e afinando sempre, deixando afinado. Só se chegar um momento que a corda corroer mesmo assim, tiver, né, cuidado básico, como os outros instrumentos. E se arrebentar, você troca. Senão, não tem assim, né, se ela for começando a perder a tensão, né, como os outros instrumentos de corda, ou por perda de tensão, ou por quebra mesmo, né, ela arrebentou, ou por já começar a ficar áspera demais. Né? Sim. Ou mais curiosidades, escreva aí, né, no canal se você tem alguma outra pergunta. Deixe sempre comentários, perguntas, sugestões de instrumentos, né? É uma série que eu pretendo continuar, né, com outros instrumentos, com outros professores, né? Daniel com certeza vai voltar ao canal com outros instrumentos, outros assuntos, né? E é isso, toca um pouquinho, e depois a gente fala sobre o sistema musical indiano. falado que é sempre com base em improvisação, né? Isso que você fez foi com base em improvisação ou algum... Isso foi uma improvisação num raga específico, essa que é chamada Raga Yaman. Com relação ao citar, eu sou um iniciante, né? Sou um neófito, toco há 3 anos. Certo.
né? É aquela coisa que eu ia perguntar sobre iniciante. Em quanto tempo o iniciante consegue tocar o primeiro raga? Por exemplo, se existe um mais simples, existem os mais complexos, tempo de raga, se existe um tempo mínimo, um tempo máximo. Eu acho que vale a pena a gente explicar para o público o que é o raga. Sim. O raga é uma forma, né, é uma maneira de se expressar musicalmente, que na Índia é tida como uma revelação da própria divindade. Né? O raga ele não foi construído, ele foi recebido. Né? É interessante aprofundar um pouco mais, né, nessa questão da espiritualidade indiana, para a gente poder ter esse entendimento, porque às vezes aqui no Ocidente o nosso entendimento é muito técnico, né, sobre as questões, sobre as construções, né, eram feitas através de tratados, mas nunca muito correlacionados com algo mais esotérico. Lá é totalmente permeado por esta construção. Então, os ragas são melodias que são baseadas em escalas. Né? As melodias não são prontas, embora você tenha um momento específico para uma composição, e a composição neste sistema de ragas é chamado GAT, né? G-A-T, GAT. Então, em um momento específico há uma composição, mas se não, você faz durante toda uma apresentação musical, uma construção musical que dura de 20 minutos mínimo, para você fazer o mínimo, 20 minutos a 1 hora de concerto, para você fazer o concerto inteiro, de improvisação. É uma música que a base dela é improvisação, mas é uma improvisação baseada em escalas específicas. Sim, sim. Né? Essas escalas vão ser as que vão dar nome ao raga. E você pode pensar uma escala completa, como essa Yaman. A Yaman é uma escala heptatônica, ou seja, uma escala de 7 sons. Só que, no momento que você faz a escala ascendente, tem 2 notas que para que você defina, olha, eu estou tocando a raga Yaman. Tem 2 notas que você não pode tocar se você estiver fazendo um movimento ascendente. O movimento ascendente chama-se aroha. Então, quando você está realizando o aroha, você, aqui no caso, não toca nem o primeiro grau, nem o quinto. E quando você faz a escala descendente, que é avaroha, você toca todas as 7 notas. Né? E dessa forma tem algumas notas que são a vadi e o samvadi, que são notas na qual você vai descansar, que você vai pontuar, no caso nosso aqui, ó. Que é o 7º grau. E o 3º grau. Então, diferente da música ocidental, no caso dessa raga, você não descansa um ponto que você sente que, né, que é o relaxamento, que seria na tônica. Sim. Ele não descansa. O repouso é justamente no sétimo. Então, não causa um desconforto. Pelo menos pra mim não causa um desconforto. Causaria não desconcental se o cara parar no 7º grau. Isso, te pede a resolução. Isso, que a gente fala assim, você precisa resolver, né? Chegar na tônica. Aqui não é necessário, né? Então, resolvo aqui na terça. Uma questão, como é um instrumento temperado ou não? Ele não é um instrumento temperado, primeiramente porque você... Na verdade, instrumento temperado é uma... Coisa ocidental. Não, nem só uma coisa ocidental, é uma coisa um pouco utópica. Né? Se você for pensar, o máximo que você afina um piano, você vê que, como você mostrou nos outros vídeos, né? Tem algumas das teclas que acionam ali 3 cordas ao mesmo tempo. Elas não estão totalmente equanimamente afinadas. Inclusive, gerar o timbre, elas têm uma pequena diferença de afinação. Se você pega um violão, por máximo que você tenha um trabalho de boa construção no traste, você afina as cordas soltas todas pelo afinador. Quando você chega aqui no meio do caminho, você vê que é um pouquinho mais acima, você precisa compensar
de alguma forma, alguma compensação. Então esse temperamento, ele é algo um pouco enganoso, né? Ele não... E você vê que esse temperamento, ele foi uma seleção de frequências. E de um traste para o outro, é o que? Meio tom? Tem alguns que são de meio tom, tem alguns que são de um tom. Depende do raga que você vai tocar. Como, por exemplo, coma? Não, o menor, ele vai acontecer justamente nesse movimento que é parecido, né, com o bend, ó, que aí você, ó. Sim. Então você vai fazendo essas alterações, o que é considerado, por exemplo, você tem escalas, né, na música indiana, que pode ter de 17 a 23 divisões dentro de uma oitava. E essas divisões vão aparecer aqui justamente nesses pontos. Para quem não é da área, para o pessoal que é mais leigo, o nosso sistema ocidental, por exemplo, é dividido dentro de uma oitava em 12 sons. 12 tons, E já se falou 17 ou 17 a 23. A 23, então é bem mais complexo. Bem mais amplo, né? Que a gente vai fazendo essas variações de microtons, né? A partir de cada um dos tons. Mas você vê que não é dado pela distância dos traços, mas pelo movimento dos dedos que você realiza aqui. Sim. Você estava falando das escalas do Raga Yaman. Raga Yaman. Das ragas, né, é dita que se tem mais de 1000, embora a pessoa... eu estou há 3 anos estudando esta raga. Eu só toco esta raga. 3 anos? 3 anos. Porque é isso, tocar a escala é a parte mais tranquila. Você toca a escala, aprende a escala. Agora, descobrir as combinações dentro dessa escala, as possibilidades de variação, é aquela situação. Eu posso pegar 20 ragas e fazer um trabalho superficial em 20, ou eu posso pegar uma e aprofundar nela e ali descobrir, né, todo um processo de conhecimento musical, na qual eu vou aplicar melhor numa segunda raga. Então essa foi uma indicação que o meu professor Helder Araújo me deu, que foi passado a ele, né, por mestres que ele teve acesso diretamente na Índia, e eu optei, depois de muito tempo, né, tocando vários instrumentos, muito tempo na música, descobrir um processo de paciência, sabe, de não ter ansiedade. Mas quando é que eu vou tocar o segundo raga? Hoje não é algo que me preocupa. Então eu me preocupo hoje em aprofundar nessa raga. Você vê que a diferença do nosso sistema, que o aluno, eu tiro muito disso quando estava começando a tocar violão, por exemplo. Eu quero tocar 10 músicas hoje na primeira aula. Não toca. Não toca. Tem que ter a paciência. Agora você pensa assim, você passa 3 anos no nosso sistema tocando a mesma música, é bem difícil de compreender, mas é um outro sistema, um outro pensamento. Justamente, é porque essa ansiedade, né, dos nossos tempos, o imediatismo, quando é que eu vou estar tocando? Velho, se for um projeto para a sua vida inteira, não se preocupe com aonde você vai chegar, porque sempre vai ter algo para você conhecer, o negócio é fazer, está na caminhada. Sim. Você tem ideia, tem um repertório que eu comecei a trabalhar, comecei a tocar com 6 anos de idade. Dos 6 para os 7, a última música do método que eu lia na época, que era minhas primeiras notas ao violão, do Otton Gomes da Rocha Filho. A última música era uma música muito conhecida no campo do violão, que era chamada Romance de Amor, do Antônio Rovira. O Romance de Amor, quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, eu comecei a tocar e era dificílimo, era complicado, né, assim, eu não conseguia realizar diversas coisas. Aí comecei a tocar e ficava nessa, vou tocar outra música. Aí beleza, aí tocava outra música, essa outra música que eu tocava acabava ajudando um pouco. Só sei que essa música tem 30 anos que eu toco. E hoje eu toco ela com os olhos fechados, toco ela nas costas, toco ela com um refinamento que, se eu fosse pela minha ansiedade de ter, vou tocar milhões de músicas, todas mais ou menos, não conseguiria lapidar, né, ter esse esmero da lapidação, do cuidado que o trabalho musical exige.
Aí você vê, como você falou, com o trabalho corporal, o cara passa 1 hora nessa posição, né? Então, é bem... E se você for ver mesmo, assim, são uns velhinhos, sabe? Se você for procurar os grandes mestres mesmo, que ali você vai saber quem são os grandes mestres pelo um título que é dado a eles, assim. Um é Pandit, né? Então, um título, né? O camarada ele é reconhecido como um grande músico, um grande mestre naquele instrumento, então ali na região do centro e do sul da Índia chamado de Pandit, ou de Ustad, se for mais no norte da Índia, ali próximo do Paquistão, no Paquistão também, né? São os chamados Ustads. Então é um mestre também, né? Mas o Ustad é o Pandit. Já que você falou do Pandit, a gente pode falar do Pandit Ravi Shankar, né? Ravi Shankar, que foi, enfim, fica à vontade para falar sobre o Ravi Shankar é um nome muito reconhecido na Índia, né? Não é talvez assim o que fala assim, ele realmente foi o maior citarista da Índia, com certeza não. Lá na Índia ele foi mais um. Sim. Reconhecido como um grande mestre, mas há outros assim, como por exemplo um chamado Nikhil Banerjee, né, que é muito mais consagrado assim, do que lá na Índia, do que o Ravi Shankar, embora no mundo o Nikhil Banerjee é totalmente desconhecido. Né? Ele é conhecido lá, ou é conhecido só nos meios das pessoas assim, né, dos núcleos ligados ao hinduísmo, aos indianos, né, núcleos estrangeiros, por exemplo, de indianos na Inglaterra, que é muito forte, nos Estados Unidos, enfim, que possa conhecer. Mas o Ravi Shankar ele teve uma visibilidade mundial porque quando os Beatles foram à Índia na década de 60, se eu não me engano, 66, o George Harrison teve um contato direto, muito especial com o Ravi Shankar, se tornando aluno dele do instrumento, do sitar. Inclusive já a partir dos discos depois do Rubber Soul, o próprio Revolver, mas assim, claramente no Sgt. Pepper de 67, a influência do Ravi Shankar muito forte ali sobre a música, principalmente do George Harrison, né, que é o compositor de uma música chamada Within Without You, na qual nós temos ali, né, como uma gravação ocidental, e principalmente vinda dos Beatles, que eram naquele momento um fenômeno mundial, né, eles eram dos grupos internacionais, um que foi na época mais acessado por todos, então esta sonoridade chegou no mundo com instrumentos como o sitar, a tabla e o esraj, que é um outro instrumento também indiano. E o Ravi Shankar, né, acompanhou o George Harrison nessa situação, sendo professor dele. Mais tarde, quando os Beatles, cada um saiu para a carreira solo, o George Harrison gravou um disco chamado Concerto para Bangladesh, um grande show, na qual tinha ali Eric Clapton, tinha diversos artistas, o Ringo Starr estava tocando também, né? E um dos que estavam tocando com ele era o Ravi Shankar. O Ravi Shankar, né, então ele começou a circular bastante no Ocidente, se não me engano foi o citarista que mais circulou no Ocidente até sua morte, que ele já morreu bem idoso assim, mas há uns 10 anos atrás, não sei precisar especificamente o ano. Só que deixou 2 legados maravilhosos, né, que são suas 2 filhas. Uma que é a chamada Anushka Shankar, que é uma citarista fenomenal, hoje também das que mais se movimenta aí no mercado mundial, né, porque a maior parte dos citaristas estão na Índia e ali ficam. Né? Eles não têm pretensão de viajar ao mundo como... Não, porque não é uma pretensão de popstar, né, de fama, né? O trabalho é muito mais introspectivo, é o de doação. Esses ragas, inclusive, não são músicas nem feitas para entretenimento, são músicas meditativas, para trazer estados, humores, uma outra forma de trabalhar a música. Embora ela circule, hoje você tem muitas fusões do sitar, né, em diversos estilos musicais. E uma outra filha, que é a Nora Jones, que criada ali, não sei se especificamente nos Estados Unidos ou na Inglaterra,
toca um estilo totalmente diferente, que é mais ligado ao jazz, ao pop, né? Toca piano, canta, mas sem muitas, assim, se você vê uma Anushka e a Nora Jones, você fala, nossa, realmente são muito parecidas, são irmãs. Mas se fosse pela sonoridade, você nem diria que ela é indiana. Sim. Né? Ou que tem essa influência, um pai indiano, que é filho do Ravi Shankar, né? Inclusive nem pelo sobrenome, né? A Anushka já fica mais precisa. E foi o Ravi Shankar realmente o expoente, né? Da visibilidade do sitar no mundo, que trouxe, né, diversas pessoas a se relacionar com o instrumento. Uhum. Eu posso tocar alguma música ocidental nesse instrumento e com quais instrumentos ocidentais ele conversa ou não dialoga, ou enfim, como as possibilidades são infinitas, vai dar musicalidade de cada um. É, justamente, enquanto função dentro de um contexto cultural, ele é um instrumento para se tocar a música clássica indiana, que é chamada música hindustana, que são os ragas, né? Música clássica, mas um outro nome melhor seria música ancestral mesmo, né? De milênios, pode-se contar 2.000, 3.000 anos dessa construção, milenar. Mas hoje em dia, né, assim, se usa ele para tudo. Você vê que tem gravações aí, uma gravação que o Zé Ramalho fez daquele 20 anos, não sei se foi 20 anos de carreira, no CD branco, na qual ele tem um Avohai tocado com sitar. Assim, né? Tem um Avohai, tem umas músicas com a Balada do Louco dos Mutantes de 69, se eu não me engano, já tinha um sitar. Né? Se eu não me engano, talvez tenha sido a gravação brasileira, a primeira pioneira com um sitar nessa instrumentação. Acredito que o Raul possa ter usado. Não, o Raul não usou não. Mas Cássia Eller usou, Nando Reis, tem músicas do Nando Reis que tem. Sim. Então hoje, só que ela tem uma distinção. Como a afinação dela, o acorde que está no qual você afina, você vai tocar ele até o final da música. Então você não consegue fazer progressões harmônicas, ou seja, mudar o acorde. Ele não faz modulação e nenhum instrumento de acompanhamento. Então o que realmente a pessoa faz? Este instrumento, nessa construção dele, você só pode afiná-lo, né, para estar com a tensão boa, em 3 tons diferentes. Ou você afina ele em Dó, ou em Dó sustenido, ou em Ré. Sim. Esse aqui está afinado em Ré. Então você vê que as músicas, igual o Avohai do Zé Ramalho, ela é em Ré maior. Então funciona bem. As músicas, então não adianta, eu tenho uma música em Fá, dá para eu tocar? Há de se ver. Mas geralmente o que se toca é só a corda melódica, só a principal. Você não usa os outros elementos. A não ser num momento específico, tipo assim, olha, que tem aquele acorde. Tem o Ré maior, aí eu toco. Posso tocar o todo. Mas você tem qualquer outro tipo de progressão, eu fico só aqui na melódica, né? Então vai depender do tom, né? Tem que ter um tom muito específico, porque ele é o chamado instrumento monótono. Sim. Né? Monótono por quê? Porque é de um tom só tem essa tonalidade, né? Então assim, você vê que a Raga Yaman, ela tem, eu afinei ela aqui para uma tonalidade maior. Só que se eu tiver uma raga que estiver na tonalidade menor, aí eu tenho que mudar a afinação dela e mudar a afinação de todas as simpáticas para tocar uma outra raga. Por isso também que os concertos, você vai fazer um concerto, você toca uma raga. Um concerto de 1 hora e tal. Se você for tocar uma segunda raga, dependendo da raga, você tem que mudar toda a afinação do instrumento. Ou ter outra. Ou ter outra já costuma aqui no... O ideal seria, porque, mas assim, geralmente a pessoa, um citarista ele se apresentou 1 hora, aí convida-se outro citarista para apresentar, não o mesmo. Certo. Né? Porque assim, a raga, à medida que você vai estudando, você vai vendo que ela vai lhe convidando a você entrar em um estado, em um sentimento específico, que não é só você depois mudar uma chave. Estou tocando essa aqui, agora eu vou tocar outra. Né? Você precisa estar muito firme assim, no propósito de tocar
o raga. Então não é simplesmente, toquei uma música, né? Muito diferente do que a gente faz aqui na música ocidental. Então por isso assim, ele pode, hoje em dia, tem um grupo chamado Índia Lucia, que o pessoal faz uma fusão de flamenco com música indiana, com os ragas. Aí é um tablista, um citarista, um guitarrista e um carrom. Pronto. Aí tem momentos que tem piano, bota piano junto, bota flauta, mas a base seria isso, os dois instrumentos da Índia com dois instrumentos da cultura do ocidental, digamos. Fala um pouco daquela questão que a gente estava vendo da melodia, como é que funciona o processo de composição, o Juka Bandi, você falou, né? Esse jogo de pergunta e resposta. O raga, ele tem 3 movimentos. Um dele, o primeiro chamado alap, o segundo chamado jor e o terceiro chamado jala. O alap é esse momento mais livre, fica só o citar fazendo um movimento lento, improvisado. Quando entra o jor, a tabla começa a dar uma marcação já definindo qual é o ritmo que vai ser tocado ali. O ritmo na música indiana é chamado de tala. Então, qual tala que vai estar sendo tocada. E o movimento, ela vai já um movimento mais progressivo, ela já tem, né, mais uma dinâmica maior. E ela começando a ficar mais rápida, você entra num movimento chamado jala, que é até onde você faz as cadências e termina a música. Se você clicar aí, né, no YouTube, botar raga, R-A-G-A, ou até rag, que é o nome dela em hindi, R-A-A-G, você vai encontrar assim, diversos, mas a maior parte delas assim, de concertos de 40 minutos a 1 hora. Então você vai ver, provavelmente nesses de 1 hora, você vai ver esses 3 movimentos. Vai ter um movimento bem lento, o alap, depois o jor e depois a jala. Nessa ordem? Nessa ordem, sempre nessa ordem, nessa construção. E o movimento todo improvisado, num momento específico, ele pode tocar já uma melodia conhecida daquele raga, que é o chamado gata, que eu falei anteriormente. O sitar é um instrumento solista, outros são, por exemplo, o sarod, o esraj, a bansuri, que é a flauta, e ela é acompanhada da tabla, um instrumento de percussão, e um instrumento harmônico, que vai fazer só a base harmônica, chamada tampura. Essa é uma formação, é o trio de forró da Índia, é esse aí. Né? Um instrumento principal e os outros 2. Na maior parte das vezes, os concertos são solos. O solista, por exemplo, é um citarista e os outros só fazem um acompanhamento. Mas você pode ter 2 citaristas, você pode ter um citarista e um flautista fazendo um jogo, que não é um desafio, mas é um jogo, que é o chamado Juga Bandi, na qual um faz uma intenção, né, eu não diria nenhuma pergunta e resposta, mas faz uma construção e joga a bola para o outro. Aí o outro toca um pouco, isso num movimento mais lento, no alap. Quando chega já no jor, que vai definindo um pouco melhor, já fica mais rápido, podem fazer conjuntamente, né, acontecendo o som concomitante. E quando entra no movimento do gato, eles tocam uma composição juntos, assim, pega um tema que você vê que os dois, né, combinaram, vão tocar junto e finalizam ali. Aí são 2 solistas, né? Mas é um momento muito especial, você vai procurar assim, na maior parte dos vídeos que você tem acesso, né, que a gente consegue ter acesso, né, que ainda é por vídeo, para a gente ver um concerto, como a gente chegou a ver aqui, né, em Mossoró. Aqui no Brasil você conta nos dedos quem é que faz esse concerto. Então o processo que a gente tem, a não ser indo lá também, né, na Índia, onde alguém o toque, é através dos vídeos do YouTube. E esses vídeos, você vai ver que a maior parte deles, né, são de solistas, mas você encontra alguns também realizando o chamado Juga Bandi, que é este jogo entre 2 solistas. Sim. Mas é isso. Se o pessoal tiver mais alguma dúvida, algum comentário, quem sabe faça até uma segunda edição, né? Parte do vídeo, né? Porque assim, é um instrumento muito novo para mim, né? Segunda vez que eu estou vendo, porque a primeira vez que eu vi foi ontem, né?
E ainda nem toquei no instrumento, nem peguei assim, vou pegar com a permissão, né? A primeira vez hoje, que é justamente para ter essa ideia de como é um iniciante mesmo, leigo do instrumento, né? Acredito que para muita gente que está assistindo seja novo também, muita dúvida depois, podia ter perguntado isso, podia ter perguntado aquilo, né? Então muita coisa que foge no momento, né? Mas eu acho que é isso. Queria pedir que você tocasse mais um pouco e depois... Você não quer experimentar tocar também? Depois. Ou Pode. então pode ser o primeiro e você encerra. Isso, justamente. Vê, ó, então a primeira coisa que você vai fazer é pegar a tua perna esquerda e passar por baixo da direita. Mas você vai passar mesmo, né? Bastante. O máximo que você conseguir hoje Eu não consigo. A direita. Primeira vez que eu faço esse movimento aqui, assim, para iniciante é bem desconfortável. Deixa eu ver se está filmando ainda. Tá. Só conferir aqui direitinho. Tá. 1 hora de vídeo já, 1 hora de conversa. E tá bombando. Tá, pronto. Primeira coisa é essa. Aí você vai pegar o sitar, né? Ó, com a mão esquerda o braço, com a direita a cabaça. Você vai apoiar a cabaça aqui na cava do seu pé esquerdo. Sim. Ó, e vai apoiar com a mão esquerda. Deixa eu ver. É leve. Levíssimo. É leve. É bem muito leve, vindo até a própria cabaça eu achei que fosse mais pesado, mas ela é muito leve. Aí agora a paleta Mizrahi. É bem diferente mesmo. É só nessa corda aqui? Isso, aí você vai apoiar o polegar e vai fazer um movimento partindo aqui, né, da falange. Uhum. Primeira nota no sitar. No Aí sitar. você pode pegar, apoiar, né? Apoia a corda e aperta. Tanto tem um movimento, né, de extensão quanto de flexão. Você faz os dois movimentos. Diferente, por exemplo, do violão, que você faz só o movimento de flexão, né? Você puxa só o violão aqui. Aqui tem momento que você faz para fora e para dentro, né? Uhum. Estende e flexiona. Bem diferente. Não sei nada. É bem. E você caminhar como no violão, né? Você caminha com os trastes. E sempre usando o dedo indicador e o médio só. Preferência só o indicador. Eu usei 3 aqui, né? Esses 2 dedos aqui você pode até cortar. A parte que descarregou a câmera, né? Vamos cortar. Estava aqui na primeira aula do sitar. Outra coisa, como é que funciona a questão do canto, quando a pessoa está cantando com o instrumento? Bom, da mesma forma, se você está tocando o sitar, é só o sitar. Se você vai trabalhar o canto indiano, vai trabalhar uma raga específica, aí você tem o cante, você tem a tantura, você tem a tala. E a voz também é solo, né? Em algum momento, ela pode ser acompanhada por um instrumento chamado harmônio, que a gente vai ter a oportunidade depois em outro vídeo mostrar. O harmônico ele é como se fosse um acordeon, pois ele tem também um fole, só que com uma mão você toca o fole aqui, com outra você toca as teclas. Ele geralmente hoje é um instrumento que mais trabalha para o acompanhamento do canto. Sim. Né? Mas geralmente só fazendo uma harmonia aqui, mas o canto também ele fica solo, geralmente não se tem, né, esse trabalho, por exemplo, quando nós temos de coral, segunda voz, backing vocal, nada disso. Aí a xícara são especificamente essas 2 cordas. Tem que arrumar uma forma de tocar só as 2, mas para baixo. E essa outra aqui?
Justamente, tocar as duas sem encostar nessa outra. E é muito junto, né? É. É muito perto. Quer dizer, tocar as três é errado. E elas, na função na qual ela está disposta, assim, dentro da tradição, você tem que procurar acertar todas. E ela sempre você vai acertar ela fazendo esse movimento da extensão mesmo. Aqui é só com o dedo. Se eu tivesse uma unha maior, seria mais interessante, né? Eu estou levantando o dedo aqui, muito fino na corda, não tenho costume. Aí já vem na pontinha e todo o trabalho que você faz é deslizando, né? Então você não faz muito salto, tirar o dedo, né? Estou usando todos os dedos, né? Costume bem diferente, você vê a sonoridade quando alguém que já toca, para alguém que está pegando a primeira vez, é bem diferente. Apoia o braço aqui mesmo? Apoia o braço. E o polegar sempre aí, onde está. E essas aqui não tocam? Pode tocar num momento específico, mas não com essa função da tícara. Porque a tícara, que são essas cordas mais agudas, você fica fazendo um contraponto, contrapondo ela ritmicamente com a melódica. As outras cordas aqui, que fazem a tônica, a terça e a quinta, que fazem aqui no caso dessa afinação um acorde maior, você vai tocar só no momento que você quer fechar uma frase. Ou que você quer deixar mais preenchido, mais cheio, né? Então você procura fazer sempre esse jogo da melódica com a tícara. Vou desrespeitar muito diferente mesmo. O meu pensamento ainda é muito de melodia ocidental, então eu procuro que faça um sentido melodicamente para mim, mas com certeza não estou executando nada indiano aqui, nada, nenhum raga, alguma coisa assim. Exatamente, porque provavelmente no começo a ideia é que você toque uma nota. Primeira aula, você vai ver o posicionamento, vai entender o movimento das mãos, vai começar o movimento da mão direita. A partir dali, só esse aqui. Só esse movimento, né? Fazer às vezes um movimento, né, de extensão e flexão do dedo, só numa corda, só na melódica. Peguei duas aqui, né? Realmente é um treino. Todo detalhe aqui mesmo, bem. Aí a partir dali, o segundo passo seria você pegar uma escala específica e começar a trabalhar a escala. Subir e descer a escala, subir e descer a escala. E procurar sempre, porque o mais importante, isso em qualquer instrumento musical, coisa que a gente não leva em consideração, mas o mais importante é você, desde o começo, procurar, com primazia, um som bonito. Sim. Você consiga tirar o melhor som possível, mais do que assim, tocar muitas notas, tocar uma nota com a melhor sonoridade possível. Você vê que às vezes, igual a bateria, né? A pessoa quer usar todas as peças, toca de qualquer jeito. No violão, quero fazer a mudança dos acordes ali, mas assim, o acorde não está legal, mas você fica socando o violão, o som tá... Mas você quer fazer a mudança, né? Que é esse nosso pensamento acelerado, tem que ter muitos elementos. Na música indiana não, assim. Primeiro, o som. Se você não tem um som bonito, você não tem nada. Não adianta você começar com nada. Você não constrói nada sem um som bonito. Então, a primeira coisa é você conseguir tirar o som do instrumento em uma nota. Uhum. Por exemplo,
você ver essa corda. O que acontece? Se ela é a corda melódica, quando você toca, você vê que a tícara soa mais forte do que a melódica. Significa que aqui você tem que dar uma pressão diferente do que você dá em cima. Tem que ter uma pressão mais forte. Ó, já melhorou, porque rola muito do medo. Eu pelo menos tenho muito isso, do medo, o quão forte eu posso tocar. Tá? Isso vai dar sensibilidade, com o tempo de conhecimento do instrumento, de contato com o instrumento, de ver até onde o instrumento aguenta. Não que eu vá tocar muito forte a ponto de quase quebrar o instrumento, mas de ver qual é a sonoridade boa, né? Qual força eu posso exercer para que eu atinja essa sonoridade esperada, né? Quais seriam, por exemplo, vamos falar em casas, aqui, como eu sou leigo, né, então vamos falar em casas, quais seriam as casas de subida da primeira escala do Yaman? Este aqui, como ele está afinado no sistema indiano, ele é um sistema o que para nós aqui, né, numa leitura ocidental, seria um sistema relativo das notas. Isso significa o quê? Que as notas, elas não têm uma equivalência absoluta como a gente vê no Ocidente. O que significa isso? Quando você fala, por exemplo, Lá 3, que é um Lá que está afinado em 440 Hz, né? Se você considerar ele dentro da escala de Dó, ele vai ser o 6º grau. Já na música indiana, você tem as disposições em graus, que você, nas diversas tonalidades, sempre o primeiro grau vai ter o mesmo nome, independente se você está afinado em Dó, em Ré, ou em Mi, ou em Fá, ou em Sol, ou em Lá. Né? O primeiro grau sempre vai se chamar Sá. Então, se você estiver afinado em Lá maior, o Sá é Lá. Certo. Se você estiver afinado em Dó, o Sá é Dó. Se você estiver afinado em Sol, o Sá é Sol. A segunda nota é o Ré, a terceira é o Gá. Para a gente mostrar a partitura. Ah, sim. Depois vai mostrar o papel aqui. Né? Vou pegar aqui. Tirar uma fotinha depois, para mostrar como seria uma partitura ou o exercício. Essa, por exemplo, que é um Raga Jog, ela está colocada assim, o nome das notas inicialmente e depois uma abreviação. Então os nomes são esses, né? Sá, Ré, Gá, o Gá, 3º grau, né? O Má, 4º, Pá, 5º grau, o Dhá, o 6º e o Ni, o 7º. E novamente o Sá. Então, dependendo, por exemplo, se você tiver em Dó maior, o Dó. Vou mostrar um pouco mais perto aqui. Coloca aí mais perto. Tira até uma foto depois. O Dó é o Sá, o Ré é Ré, o Gá é Mi, o Má é Fá, o Dá é o Sol, Vou até mostrar o Pá é o Sol, o Rá não é? Eu acho que dá para a câmera pegar legal, né? Misrab. 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 Não, Misrab não, Misrab. 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 M-I-Z-R-A-B. E aqui seria como se fosse um sistema. Eu vou colocar aqui, se ficar legal ou não, eu coloco depois no cantinho da tela, né? Aí nisso você tem, né? Se ela está afinada aqui, como eu disse, em Dó, a 4ª corda, a corda melódica, ela vai estar afinada no 4º grau. Então ela está afinada em Má. Então você vê, ó, ela está. É o 4º grau. Então você tem o 4º grau, você vai ter o sustenido na música, na Hindustani, né, na música indiana, é chamada de Tivra. E o bemol chamado Komal. Então você tem o Má,
Esse aqui o nosso seria equivalente ao Fá natural. Na primeira casa tem um Fá sustenido, que é o Ma Tibra. Sim. Aqui o Pá, que é Sol. Sol Tibra. Lá, que é o Dá. Rá. Aqui que seria um Mi comal, né? Si bemol. Si bemol. Mi. Até aqui ele Dó, veio que é o pro sétimo semitom. grau do Ré. Do Ré. Ela tá afinada, né? Não, tá afinado em Dó. Ah, sim. Então é aqui que vem no primeiro grau, que é o Sá. Só que aqui o Sá, a segunda, você vê que até a casa aqui é maior, né? Sá. Aqui já é um tom. Aqui, até aqui ele estava vindo por semitom, aquela já tem a distância de um tom. Do Sá pro Ré. Só tem um Dó sustenido. Sim. Só se você fizer ele, né? Tem o Ré Tibra. Só que você vê que ele não soa como Tibra, ele soa como um Gá comal. Ele soa como uma terça menor, né? O Gá, Ma, Ma Tibra, Fá e o Dá. Então você não tem nem o Sol sustenido, nem o Dó sustenido nessa afinação. Si bemol, Si, Dó, Ré, Dó, Ré, Mi. Tá vendo? Aqui você já não tem o Mi bemol. Sim. Então você vê que se fosse pensar só por semitons, alguns semitons você tem numa região, outros você nem tem a distância de semitom, nessa afinação. Ah, mas se o raga pedir um semitom, aí eu tenho que pegar e justamente fazer essa mudança dos traços. Entendi. É justamente para isso. Bolero de Ravel. Acho que para a gente finalizar, só falar um pouquinho sobre como é o processo de ensinamento de mestre e discípulo. A gente fala que é mais que falando, assim, né? O cara vai ditando a melodia, vai falando, vai fazendo. Justamente. Ali, há escolas na Índia hoje, universidades, a pessoa se gradua, né, em instrumentos como sitar, como a bansuri, mas muitos deles ainda vêm de situações de famílias de músicos, né? Então muitas das pessoas aprendem em casa, né, com os pais, com os tios, vão aprender em casa, lá há dinastias de famílias que trabalham com isso, como já houve também, né, no Ocidente, né, como por exemplo a família do Johann Sebastian Bach, né, era uma família de músicos, né, os filhos dele eram, os antepassados dele também era pai, avô, bisavô, né, vieram toda uma dinastia de músicos, que eram músicos assim, devotados à arte do fazer musical, independente, né, naquela época não era, né, a questão de como a gente tem, filho de cantor famoso, né, que o cara não canta nada, mas só porque é filho do fulano tá lá. Não, a pessoa realmente
tinha um trabalho de vida, de profissão com relação a isso. Hoje você pode, né, ir lá e pagar para fazer aula, você pode pagar para fazer aula, mas um discípulo mesmo que se desenvolve é uma pessoa que é escolhida pelo mestre. O mestre escolhe. O mestre escolhe, ele vê, olha, você, que depende, ou pode ser da família, mas mesmo assim tem uma pessoa que tem que estar querendo muito. E você pode pagar lá, como disse o Helder, né, não tive lá na Índia, mas ele falou que funciona assim. Você chega lá, mas tem na rua lá, professor falando para você, sabe, para dar uma aula, tipo de pegar um instrumento. Mas isso não vai lhe tornar, né, não vai te direcionar para um caminho de desenvolvimento pleno. Né? A não ser que você encontre realmente uma pessoa que, seja o que eles chamam, né, de guruji, um mestre que talvez até te acolha, até da própria casa, sabe? Você fica ali estudando, né, acolhido dentro da casa da pessoa. Mas hoje em dia, né, tudo é um comércio, né? Você paga, você faz a aula e vai-se embora. Mas para ter essa consideração mesmo de uma pessoa que vai te, né, ser um tutor por um longo tempo, né, depende de toda uma sinergia, né, e um desejo da pessoa estar querendo estudar. A maior parte do processo, como sempre foi, é oral. Você tem algumas construções, como foi essa partitura, que dá as indicações, mas só ela dá poucos elementos, né? Tipo, se você pegar ela do nada, se eu pegar uma partitura dessa então e comprar um instrumento, eu vou sair tocando? Não vai. Né? Ela precisa realmente de uma instrução oral e de você ver a outra pessoa tocando, porque não é só o desenvolvimento técnico, mas o desenvolvimento musical depende que ela vem sendo passada através da oralidade já há milênios. Hoje a gente tem um recurso da gravação, você pode captar algumas coisas por áudio, por gravação. Mas nada melhor do que uma pessoa que está há 30, 40 anos tocando para instruir neste caminho. Né? E as instruções, em muitos momentos, são todas orais. O professor canta uma frase, você executa, como no caso a gente chegou a ver um vídeo juntos, né, da música com o Ravi Shankar, mas aquilo do nível muito avançado. Muito avançado de percepção e de técnica, porque você vê que ele canta para ela um negócio que ela não está esperando, totalmente improvisado, não tem nada combinado ali, ele canta e imediatamente ela reproduz. Ele canta uma outra coisa, ela reproduz. Ele faz uma mais difícil, ela reproduz, e você vê que não tem erro, porque a concentração dos dois é total ali. Né? Lá, às vezes o pessoal assim, meio rígido, né? Dependendo da situação, se for fazer um negócio desse, ficar berrado, tem uma vareta ali para dar na cara, né, do povo. Mas no nível que eles estavam ali, um nível bastante avançado, é isso. Uma pessoa entoa, canta, o outro imediatamente reproduz. Sim. Imediatamente, você vê que foi assim, ela não pensou, não teve que pensar em nada, ela sentiu e fez. Sim. Mas porque já teve um preparo, no caso dela, ela já deve ter cerca de quase uns 40 anos e começou pequena, então no mínimo assim, de 35 anos de trabalho. Então, naquele vídeo ele era mais nova, né? Mas já tinha 25 anos de trabalho, que na caminhada com um instrumento já é um tempo bastante significativo se a pessoa tem um estudo regular. E pelo que se vê dela, com certeza disciplina é uma coisa que ela desenvolveu bastante para desenvolver o nível que ela toca. Sim. Então acho que é isso, né? Agradecer mais uma vez a disponibilidade de ter aceitado o convite, de ter compartilhado com a gente o conhecimento, né? Agradecer quem assistiu até agora, né? Uma conversa longa, mas muito boa, muito produtiva. E pedir que toque um pouquinho aí, fica à vontade, para a gente encerrar o vídeo. Então vou trazer novamente um pouco dessa sonoridade da Yaman e esse movimento que é o Alap, né? Que é um movimento lento, profundo, na qual você busca a sonoridade de cada tom específico, sem pressa.
Daniel Mariano. Leverton Freire. Obrigado, professor, mais uma vez. Então, é isso. Sugestões de instrumentos, de perguntas sobre STA, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Né? Então, Daniel voltará em breve aí com a gente. Eu. Obrigado, professor.